A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar com Deus, mas não vai ser de qualquer jeito. Hoje a gente vai entrar na presença dele com um coração grato, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia, mesmo quando a alma está chorando e a noite parece não ter fim. Se você tem vivido dias difíceis, se tem sentido um peso no coração, uma ansiedade que não vai embora, uma tristeza que não tem explicação, essa palavra é para você. Não é por acaso que você deu play nesse vídeo. Deus viu o que ninguém viu. Ele ouviu aquele choro baixinho no travesseiro, aquele suspiro profundo que você solta quando ninguém está por perto, e Ele quer te alcançar hoje. Você sabia que a gratidão pode mudar o ambiente, pode mudar o dia, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua vida. Às vezes, a gente fica tão focado no que falta, no que não chegou, que esquece de ver o que Deus já fez. Mas quando a gente decide agradecer, mesmo sem entender, mesmo sem ver, o céu se move, acredite. Meu irmão, o céu se move. Essa oração de hoje é diferente. Ela não é só para pedir, é para agradecer. É para declarar com fé: Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo, mesmo que eu ainda não veja. Quando a gente ora assim, com o coração rendido, o impossível começa a ceder espaço para o sobrenatural. A paz que o mundo não consegue dar começa a entrar dentro da alma. E o descanso, o descanso chega. Talvez você esteja ouvindo isso cansado, exausto, com vontade de desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vem direto do coração de Deus. Você não está sozinho. Deus está aí com você. E Ele quer te ensinar hoje o segredo que transforma tudo: gratidão. Isso mesmo, gratidão no meio do caos, gratidão no vale, gratidão mesmo sem resposta. Não importa se você orou ontem e parece que nada mudou. Hoje Deus quer te mostrar que enquanto você agradece, Ele trabalha, enquanto você louva, Ele prepara, enquanto você confia, Ele age. A gratidão é como uma semente plantada em solo fértil. E quem planta com fé colhe milagres. Por isso, fica comigo até o final. A gente vai caminhar juntos por uma mensagem profunda. Uma palavra que vai te ensinar a descansar, mesmo em meio à luta. E no final, vamos fazer uma oração forte, uma oração de entrega, uma oração de fé. Uma oração que vai acalmar essa alma inquieta e renovar suas forças. Se você crê que Deus ainda fala, que Ele ainda cura, ainda restaura, ainda transforma, já escreve aqui nos comentários: eu confio em Deus, isso mesmo. Declara com fé, e se ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se, porque aqui, todos os dias, a gente ora junto, a gente caminha na fé. E você não vai mais andar sozinho. Respira fundo agora, entrega esse momento para Deus, abre o seu coração, porque Ele vai falar com você, vai tocar onde mais ninguém consegue tocar. Vai renovar áreas da sua vida que estavam apagadas. E tudo começa com uma palavra simples, mas poderosa: obrigado, Senhor. Você está pronto? Então vamos juntos nessa jornada de fé, porque hoje Deus vai te ensinar a orar com gratidão. E quando isso acontecer, você vai sentir paz como nunca antes. Gratidão, a chave invisível que abre portas em tempos de caos. Meu irmão, minha irmã. Tem dias que a gente acorda e parece que o mundo está desabando. Você já sentiu isso? Como se o ar estivesse mais pesado, o coração apertado, e até levantar da cama se tornasse um esforço. Às vezes a vida pesa, às vezes a dor aperta. E é nesses momentos que a gente pensa: Deus, por que tudo está tão difícil? Mas deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Existe uma chave espiritual que muda o cenário, mesmo que a situação ainda não tenha mudado. E essa chave se chama gratidão. É isso mesmo. A gratidão tem um poder que vai além das palavras. Ela não depende de você estar bem. Ela nasce, muitas vezes, no meio do caos. A gratidão é quando a alma escolhe louvar, mesmo com lágrimas nos olhos. É quando o coração ferido ainda assim consegue dizer: Senhor, obrigado por estar comigo. Você consegue imaginar o impacto disso no mundo espiritual?
Porque quando tudo está dando certo, é fácil agradecer. Mas quando tudo parece estar contra você, quando as portas se fecham, quando os sonhos são adiados, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, e ainda assim você diz: Pai, eu te louvo. Ah, meu irmão, minha irmã, o céu se move. E eu sei que isso é difícil, eu sei. Talvez você esteja ouvindo isso num momento de dor profunda, e a última coisa que você quer fazer agora é agradecer. Mas é justamente aí que a gratidão se torna uma arma, porque o inimigo quer te ver reclamando, murmurando, desistindo, mas quando você agradece, você quebra o ciclo. Você corta o acesso do inimigo à sua mente e ao seu coração. A gratidão é resistência, é fé viva, é maturidade espiritual. Sabe aquele momento em que tudo parece estar travado, quando a vida não anda? Quando os planos não se realizam, muitas vezes a chave para liberar o que está preso é a gratidão. Não é um sentimento, é uma atitude, um posicionamento. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebe? A gratidão vem junto com a oração. Ela anda ao lado da súplica, porque orar pedindo é importante, sim. Mas orar agradecendo é mais profundo. É como dizer: Senhor, eu confio mesmo sem ver. Eu sei que o Senhor está no controle. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece atrasado. Aquela resposta que não chegou, aquela porta que não abriu, aquele sonho que ainda não se realizou. E você olha para o céu e pergunta: Deus, por que está demorando tanto? Mas e se eu te dissesse que esse atraso pode ser proteção? Quantas vezes a gente se desespera porque não entende, mas lá na frente, quando tudo se encaixa, a gente percebe foi Deus, foi livramento. E é por isso que agradecer antes de entender é tão poderoso. A gratidão enxerga com os olhos da fé o que os olhos naturais ainda não veem. Sabe aquele momento em que você lembra de algo que deu errado, mas hoje percebe que, se tivesse dado certo, teria sido um desastre? Então, aquilo foi Deus. E quando você aprende a reconhecer isso, algo muda dentro de você. A gratidão transforma sua visão. Você deixa de olhar só para o que falta e começa a ver o que já tem. Jesus sabia disso. Por isso, antes mesmo de realizar milagres, ele dava graças, ele pegava 5 pães e 2 peixes, e antes de multiplicar, levantava aos céus e dizia: Pai, eu te dou graças. Ele não olhava para o pouco como problema, ele olhava para o pouco com gratidão. E foi essa atitude que trouxe multiplicação. O pouco com gratidão se torna muito nas mãos de Deus. Talvez hoje você tenha pouco, pouca força, pouco ânimo, pouca esperança. Mas se você colocar isso nas mãos do Pai, com um coração grato, Ele vai multiplicar, vai renovar, vai surpreender. E tem mais, a gratidão atrai a presença de Deus. É como um perfume suave que sobe até o trono e toca o coração do Pai. Quando você ora agradecendo, você cria um ambiente favorável para o agir de Deus. E Ele começa a se manifestar em áreas que você nem imaginava. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, ou seja, a gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Não é quando tudo se resolve, é quando o coração escolhe louvar. E se você estiver perguntando, mas como eu agradeço no meio da dor? Eu te respondo com amor. Começa pelo básico, pelo ar que respira, pelo pão sobre a mesa, pela força que você nem sabe de onde veio, mas que ainda te sustenta, pela fé que, mesmo abalada, ainda vive dentro de você. A gratidão é um treino da alma. Quanto mais você pratica, mais natural ela se torna, e aos poucos, você vai perceber que as situações podem até não mudar de imediato, mas algo dentro de você já começou a mudar. A paz vai chegando, a confiança vai crescendo, a ansiedade perde força, e a sua oração começa a subir com poder. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje Deus te chama para um novo nível de fé,
Um nível onde a gratidão não depende de circunstâncias. Um nível onde você não ora só para pedir, mas para agradecer. Um nível onde o seu coração se torna a morada da paz. Então já começa agora. Antes mesmo de continuar esse vídeo, diga aí nos comentários: obrigado, Senhor, mesmo sem resposta, mesmo sem entender. Mesmo com o coração apertado, diga com fé, porque essa atitude, simples aos olhos do mundo, é grandiosa diante do céu. A oração que não pede, mas agradece antes de ver. Meu irmão, minha irmã, você já orou, e mesmo assim pareceu que o céu ficou em silêncio. Já se ajoelhou, chorou, pediu, e nada aconteceu. Todos nós já passamos por isso, e é nesses momentos que a fé é colocada à prova. É quando a gente precisa escolher entre continuar pedindo com desespero ou começar a agradecer com confiança. A oração que move o coração de Deus não é a mais bonita, nem a mais longa, é a mais sincera. E muitas vezes, a oração mais poderosa não é a que pede, é a que agradece. Porque quando você agradece antes de ver, você está dizendo para Deus: eu confio no Senhor, mesmo que nada pareça fazer sentido. Eu creio que o Senhor está trabalhando, e é isso que muda tudo. A oração que agradece é a oração da fé madura, é a oração que não se apoia nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. É a oração que não se desespera porque o tempo está passando, mas que descansa porque sabe que Deus nunca chega atrasado. Jesus nos ensinou isso muitas vezes antes de ressuscitar Lázaro. Ele levantou os olhos e disse: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Ele agradeceu antes do milagre acontecer, e logo depois, o impossível se tornou realidade. A morte cedeu lugar à vida. E tudo começou com um obrigado. Talvez Deus esteja te ensinando a fazer o mesmo. Talvez Ele esteja te pedindo para mudar o foco da sua oração. Menos Senhor, faz, e mais Senhor. Obrigado porque o Senhor já está fazendo. Essa é a diferença entre quem ora com medo e quem ora com fé. Quando você ora agradecendo, o ambiente muda, o desespero dá lugar à paz. A ansiedade se transforma em esperança e o coração começa a descansar, porque a gratidão é a linguagem de quem confia. Quantas vezes você orou pedindo para Deus tirar o problema, quando na verdade Ele queria te ensinar algo através dele? Às vezes, a resposta não vem do jeito que a gente espera, mas vem na forma de um livramento, de um aprendizado, de uma força que você nem sabia que tinha. E quando você aprende a agradecer mesmo sem entender, o céu se abre. A oração que agradece antes de ver é um ato de fé, e a fé é o idioma do reino. Deus se move por fé, não por desespero, e quando Ele vê um coração que agradece, mesmo no meio da tempestade, Ele se manifesta. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Percebe? É certeza, é convicção. E essa convicção se expressa em gratidão. Porque quem crê, agradece antes mesmo de receber. É como se você dissesse: Senhor, eu não vi ainda, mas eu sei que o Senhor já está cuidando. E Deus olha do alto e diz: é isso, esse é o coração que me agrada. Porque a fé verdadeira é aquela que agradece no escuro, antes que a luz apareça. Eu sei que às vezes o coração dói. Eu sei que você já esperou muito, que já cansou de pedir, e parece que nada acontece. Mas deixa eu te dizer, Deus não se esqueceu de você, Ele só está construindo algo maior, e enquanto constrói, Ele quer te ensinar a descansar, e descansar, meu irmão, é diferente de desistir. Descansar é confiar, é dizer: Deus, eu entrego e agradeço, porque sei que o Senhor está no controle. E se o controle está nas mãos dele, o que você tem a temer? Lembra da história de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam acorrentados, feridos, injustiçados, e sabe o que eles fizeram? Oraram e cantaram louvores. Louvaram no escuro. Louvaram acorrentados. Louvaram sem garantia de nada.
E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto, e as cadeias se romperam. O milagre aconteceu enquanto eles agradeciam. Tem cadeias na sua vida que só vão se romper quando você parar de reclamar e começar a louvar. Quando você escolher agradecer mesmo sem ver, o sobrenatural acontece. Agradecer antes de ver é como plantar uma semente. Você não vê o fruto no mesmo dia, mas sabe que ele vai nascer. E essa certeza muda tudo, muda o tom da sua oração, muda a atmosfera da sua casa. Muda a sua alma, por isso, não desista de orar, mas mude a forma de orar. Em vez de dizer Deus, quando o Senhor vai fazer, comece a dizer Deus, obrigado porque o Senhor já está fazendo. Essa é a oração que toca o coração do Pai. E se você fizer isso hoje, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em lágrimas, algo vai mudar dentro de você. Porque quando a alma aprende a agradecer, ela descansa, e quando a alma descansa, Deus trabalha. Não é sobre o quanto você fala, mas sobre o quanto você confia. E a oração que agradece é a prova viva dessa confiança. É como se você dissesse: Senhor, eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. E essa fé agrada o coração de Deus. Então hoje, eu te convido a fazer uma pausa, respira fundo, fecha os olhos e diga com calma, com fé: com verdade, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor já está cuidando de tudo. Obrigado porque o que eu chamo de demora, o Senhor chama de preparo. Obrigado porque a resposta já está a caminho. Essa é a oração que não pede. É a oração que agradece antes de ver. E essa oração move o céu, o peso espiritual de murmurar e o poder de agradecer no vale. Meu irmão, minha irmã, minha irmã. Existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Uma batalha que começa aqui dentro, nos pensamentos, e se espalha pelo coração. É uma guerra silenciosa, mas poderosa. E o inimigo sabe exatamente onde atacar. Nos momentos em que você está mais cansado, mais vulnerável, mais frustrado. E sabe como ele age, plantando a murmuração. A murmuração é como um veneno suave. Ela começa com um pensamento: Deus não está me ouvindo. Depois vira um desabafo: nada na minha vida dá certo. E quando a gente menos percebe, está murmurando mais do que orando, reclamando mais do que confiando, duvidando mais do que agradecendo. E sabe qual é o problema disso? A murmuração pesa o ambiente, ela fecha o céu, ela atrasa promessas. Ela nos afasta da presença de Deus sem que a gente perceba. Porque enquanto a gratidão atrai a glória de Deus, a murmuração atrai confusão, tristeza, incredulidade, ela enfraquece a fé, apaga a esperança e muitas vezes trava o que Deus queria liberar. A Bíblia está cheia de alertas sobre isso. Lembra do povo de Israel no deserto? Eles tinham saído do Egito, tinham visto milagres. O mar se abriu, o maná desceu do céu, mas, mesmo assim, murmuravam, reclamavam da comida, do caminho, da demora. E o resultado? Uma geração inteira morreu no deserto. Não por falta de promessa. Não por falta de promessa. Mas por excesso de murmuração. É forte dizer isso, mas é a verdade. Tem gente que vive no deserto não porque Deus esqueceu, mas porque se recusa a agradecer. Tem gente que perde tempo reclamando do vale, quando poderia estar louvando no meio dele. A murmuração prende, a gratidão liberta. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você se pegou reclamando da vida nos últimos dias? Quantas vezes você falou mais das lutas do que das bênçãos? A gente faz isso sem perceber, mas cada vez que a gente murmura, a gente declara com a boca: eu não confio. E isso pesa o coração. Isso abre brechas. Isso nos esgota. Mas Deus te trouxe aqui hoje para mudar esse ciclo, para tirar esse peso da alma, para te ensinar a responder ao vale com louvor. Sim. É possível agradecer no meio da dor. É possível louvar mesmo em lágrimas, porque a gratidão é uma escolha. E toda escolha tem consequência espiritual. Quando você diz: Senhor,
Eu não entendo. Mas eu confio, e eu te agradeço. Você libera algo no mundo espiritual. Você empurra o inimigo para longe. Você abre caminho para o agir de Deus, porque Ele habita no meio dos louvores, não das murmurações, não das murmurações. Você pode até dizer, mas eu estou sofrendo. Como eu vou agradecer? Eu entendo. Mas deixa eu te lembrar, gratidão não é negação da dor, é decisão no meio dela. É olhar para o céu e dizer, Deus! Mesmo no vale, eu sei que o Senhor está comigo. E só isso já é motivo para louvar. Tem algo poderoso que acontece quando a gente agradece no vale. A dor não desaparece de uma hora para outra. Mas ela perde o poder de nos paralisar, porque o foco muda, a alma se alinha, e o Espírito Santo começa a trabalhar em áreas que estavam feridas. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo, dai graças, não é por tudo, é em tudo. No meio da perda, no meio do choro, no meio do medo, agradecer no vale é declarar com fé, o Senhor ainda é bom, o Senhor ainda é bom. Mesmo quando tudo está difícil, e isso agrada o coração de Deus, você lembra de Jó? Ele perdeu tudo, filhos, saúde, bens, mas mesmo assim ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tipo de gratidão faz o inferno tremer, porque ela não está baseada no que Deus faz, mas em quem Deus é, quando você aprende a agradecer por quem Deus é. E não só pelo que Ele faz, a sua vida espiritual dá um salto, porque você deixa de ser um servo que vive em troca e se torna um filho que vive em comunhão. E essa gratidão, meu irmão, minha irmã, muda tudo. Ela transforma a atmosfera da sua casa. Ela te dá força onde antes havia cansaço, ela te faz cantar onde antes só havia silêncio, e ela faz Deus sorrir, porque Ele vê que, mesmo machucado, você escolheu confiar. Por isso, hoje, decida parar a murmuração, fecha as brechas, silencia a reclamação, e troca cada palavra de dúvida por um obrigado, Senhor. Pode ser difícil no começo, mas logo você vai sentir o peso saindo das costas, a mente ficando mais leve, e o coração voltando a respirar. Sabe aquela sensação de alma cansada? Ela começa a ir embora quando a gratidão entra. Porque onde há gratidão, há cura. Onde há gratidão, há renovo. Onde há gratidão, há paz. Então faz um compromisso com Deus agora, Senhor. Eu escolho agradecer. Mesmo sem ver, eu escolho confiar. Mesmo no vale, e eu rejeito a murmuração da minha boca e da minha mente, porque hoje começa um novo ciclo, e ele começa com gratidão. Quando a alma não entende, mas o espírito confia. Tem momentos que a alma grita, e parece que o céu se cala. Tem dias em que a gente ora, mas não sente nada, lê a Bíblia, mas parece que as palavras não entram. E tudo dentro da gente começa a se confundir. É como se a fé balançasse, o coração ficasse dividido. E a gente perguntasse, Deus, por que eu estou me sentindo assim? Se você já viveu isso, ou está vivendo agora, eu quero te dizer com toda a verdade do meu coração, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento da caminhada, passamos por esse lugar, um lugar onde a alma não entende. Mas o espírito ainda confia, a alma quer explicações, o espírito quer presença, a alma pergunta por quê. O espírito declara, eu sei em quem tenho crido. E é nesse conflito que a maturidade nasce. Porque a fé verdadeira não é construída no entendimento, ela é construída na confiança. Você não precisa entender tudo para continuar crendo. Às vezes, o que Deus está fazendo na sua vida é tão maior, tão profundo que se Ele explicasse agora, você não entenderia. Mas o Espírito sabe, o Espírito sente lá dentro, onde ninguém vê. Você ainda tem uma faísca, uma chama. Um eu creio escondido no meio das dúvidas. E isso é fé viva. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. É exatamente isso. Tem hora que o entendimento atrapalha. A lógica humana limita, mas a fé transcende. A fé não precisa ver. A fé se apoia em quem Deus é, não no que os olhos veem.
Talvez a sua alma esteja dizendo: não tem mais jeito, mas o seu espírito está sussurrando: espera só mais um pouco. Talvez a sua mente esteja cansada, cheia de perguntas sem resposta, mas dentro de você, lá no fundo, o Espírito Santo ainda ministra: eu estou aqui. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que te sustenta. Porque quando a alma entra em crise, é o Espírito que mantém a fé de pé. E o segredo é esse: alimentar o Espírito. Como? Com adoração, com oração, com gratidão, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. Porque a fé não depende de sensações, ela depende de decisões. Quantas vezes você vai se sentir vazio, mas mesmo assim escolher dobrar os joelhos? Quantas vezes vai abrir a boca para louvar, mesmo com o coração em silêncio? E é aí, exatamente aí, que o céu se abre. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele vê o esforço, Ele vê a entrega, e Ele responde. Tem coisas que Deus só revela no silêncio. Tem milagres que só acontecem no escuro. Tem respostas que só vêm quando você decide confiar, mesmo sem entender. Lembra de Abraão? Deus disse para ele sair da terra dele, deixar tudo para trás e ir para um lugar que ele ainda ia mostrar. Não deu mapa, não deu endereço, só deu uma palavra: vai. E Abraão foi, não porque entendeu, mas porque confiou. É isso que Deus espera da gente. Uma confiança que vai além da lógica, uma fé que obedece, mesmo sem ter todas as respostas, uma alma que diz: eu não entendo, mas eu sigo, porque quem confia não precisa entender. Basta saber quem está no controle. E você sabe, lá no fundo, você sabe. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando o céu está em silêncio, mesmo quando a dor é grande, Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. Ele ainda é. Então, hoje, faz um exercício com sua alma. Coloca a mão no coração e diga: alma, aquieta-te. O meu Deus sabe o que está fazendo. Fala isso até você acreditar. Fala isso até a paz começar a voltar. Porque a paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando a confiança cresce. É o Espírito alimentando a alma. É o Espírito lembrando: já deu certo. Porque tudo o que vem das mãos de Deus, mesmo que demore, mesmo que doa, é bom, é perfeito, é agradável. Por isso, hoje, se a sua alma estiver cansada, ferida, confusa, deixa o Espírito assumir. Louve mesmo sem forças. Ore mesmo sem palavras. Agradeça mesmo sem ver, porque esse tipo de fé, fé que confia no escuro, é a fé que move o céu. E quando você faz isso, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, mesmo sem entender nada, sabe o que acontece? Você encontra paz, não a paz do mundo, que depende de ausência de problemas, mas a paz de Deus, aquela que guarda a mente e o coração, aquela que te sustenta de pé quando tudo dentro de você queria desistir. Hoje, escolhe confiar, escolhe agradecer, escolhe descansar, mesmo sem entender. Jesus curou 10, mas só um voltou para agradecer. Qual deles somos? Tem uma passagem na Bíblia que sempre mexe comigo. Está no Evangelho de Lucas. Jesus está caminhando quando encontra 10 homens leprosos. 10 homens marcados pela dor, pela exclusão, pelo isolamento. 10 homens que viviam à margem, rejeitados, esquecidos. Eles clamam por misericórdia. E Jesus, com o coração cheio de compaixão, diz: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados. Imagina esse momento: 10 homens há tanto tempo sofrendo, sendo curados enquanto obedecem, a pele sendo restaurada, a vergonha sendo retirada, a dignidade voltando. Era motivo para festa, para gratidão, para testemunho. Mas aí vem o detalhe que corta o coração. Dos 10 que foram curados, só um voltou. Só um voltou para agradecer. Só um se prostrou aos pés de Jesus. Só um reconheceu: foi o Senhor que fez isso por mim.
Os outros 9 seguiram, receberam a bênção e foram embora, curados no corpo, mas talvez ainda doentes na alma, e a pergunta que fica é: qual desses nós somos? Será que temos vivido como os 9, que se alegram com o milagre, mas se esquecem do milagreiro, ou somos como aquele 1, que entende que a presença de Jesus é mais importante que a própria cura? Meu irmão, minha irmã, essa pergunta precisa ecoar dentro da gente, porque às vezes, sem perceber, a gente começa a buscar mais o que Deus pode fazer do que quem Deus é. A gente ora, pede, clama, mas quando a resposta vem, a gente esquece de voltar, esquece de agradecer, esquece de se ajoelhar, esquece de reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, é graça. A gratidão daquele leproso que voltou não foi só uma reação educada, foi um ato espiritual, foi uma entrega. Ele não apenas agradeceu, ele se lançou aos pés de Jesus, ele adorou. E Jesus olhou para ele e disse algo profundo: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Percebe, os 10 foram curados no corpo, mas só um foi salvo na alma. Porque a gratidão abre uma dimensão mais profunda da presença de Deus. A gratidão nos leva além da bênção, nos leva até o coração do Pai. E talvez hoje, Deus esteja te chamando para esse lugar. Para voltar, para se prostrar, para agradecer. Não importa quanto tempo você ficou distante, não importa quantas vezes recebeu algo e esqueceu de voltar. Hoje é dia de voltar, de dizer: Senhor, eu me lembro do que o Senhor fez, eu reconheço, eu te agradeço e eu volto, não por interesse, mas por amor. Quantas vezes você foi livrado de algo que nem viu? Quantas vezes orou e a resposta chegou de maneira tão sutil que você achou que era coincidência, mas não era. Era Deus, era cuidado, era resposta, e agora, Ele espera só isso, um coração que volta. Você pode ter orado por um emprego, e ele veio, por uma cura, e ela chegou, por uma porta aberta, e ela se escancarou, mas será que você voltou? Será que você disse: Senhor, eu reconheço? Foi o Senhor. Esse reconhecimento muda tudo, porque Deus não quer só te abençoar. Ele quer relacionamento, intimidade, comunhão. Ele quer ser lembrado mesmo quando tudo está bem. Ele quer ser amado pelo que é, não apenas pelo que faz, e a gratidão é o caminho para isso. É por isso que a gente precisa avaliar o coração todos os dias, porque o ser humano é rápido para pedir e lento para agradecer, mas hoje, lento para agradecer. Deus está chamando os uns, aqueles que voltam, aqueles que reconhecem, aqueles que se jogam aos pés de Jesus e dizem: obrigado, e quando você faz isso, algo se completa. Você deixa de ser apenas alguém que recebeu um milagre, e se torna alguém que vive com o milagreiro. Você sai da periferia da fé e entra na intimidade, porque tem bênção que transforma o exterior, mas só a presença transforma o interior. E quando você vive com um coração grato, você começa a ver Deus em tudo, na comida sobre a mesa, no livramento no trânsito, na paz que vem do nada, no abraço que chega na hora certa, no texto que você está ouvindo agora. Você começa a perceber que Deus não parou de agir. Foi a sua gratidão que parou de enxergar. Então, hoje volta. Volta como aquele um, volta como quem reconhece, volta como quem ama, e diga: Senhor, obrigado porque eu não merecia, mas o Senhor fez. Porque eu não via saída, mas o Senhor abriu. Porque eu pensei que estava sozinho, mas o Senhor sempre esteve ali. Essa oração simples, mas verdadeira, toca o céu. Porque o Pai não resiste a um filho grato. O descanso de quem entrega o controle para Deus em oração. Você já tentou controlar tudo e acabou mais cansado ainda. Já se pegou tentando resolver o que está fora do seu alcance. Tentando forçar portas, acelerar processos, entender tudo agora. Pois é, o controle, meu irmão, minha irmã, é uma ilusão pesada. Ele promete segurança, mas entrega ansiedade. Promete ordem, mas traz exaustão. E é por isso que hoje o Espírito Santo está te chamando para descansar. Descansar de verdade.
Não é dormir e continuar angustiado. É entregar e confiar. É dizer: Senhor, eu solto. Eu paro de tentar entender tudo. Eu paro de tentar carregar o que é teu. Porque quando a gente ora de verdade, a gente entrega. E quando a gente entrega, a paz vem. Talvez você esteja cansado não pelo tanto que faz, mas pelo tanto que quer controlar, pela necessidade de ter respostas, de saber o próximo passo, de resolver tudo na força do braço. E isso cansa. Isso pesa, porque você não foi criado para carregar tudo, você foi criado para depender. A Bíblia diz, em Salmos capítulo 55, versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Percebe? A ordem é clara. Entregue. Não é empurre, não é negociar, é soltar, é colocar nas mãos de Deus e dizer: eu confio que o Senhor vai me sustentar. Mas o que a gente faz muitas vezes? Ora, mas continua carregando. Ora, mas continua perdendo o sono. Ora, mas continua se preocupando como se tudo dependesse de nós. E aí, a oração vira só um desabafo. Não gera descanso, porque a entrega não foi total. Deus não quer só ouvir seu problema, Ele quer carregar com você. Mas para isso, você precisa soltar. Tem gente que vive exausta espiritualmente porque ora pedindo força, mas não solta o fardo. E aí, volta da oração com o mesmo peso que levou, mas quando a gente aprende a deixar nas mãos do Pai, a vida muda, porque a paz que vem dele é real. E sabe o que é mais lindo? Essa paz não depende de mudança externa, ela começa por dentro. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim dormir tranquilo, como Jesus naquele barco. Lembra a tempestade batendo forte, os discípulos apavorados, e ele, dormindo em paz, porque quem confia, descansa. Quem sabe quem está no controle, fecha os olhos e repousa. E esse é o convite de Deus para você hoje. Descanse, pare de tentar entender tudo, pare de achar que precisa ter tudo resolvido. O Pai já está no controle, Ele não perdeu a direção da sua vida. Ele não se confundiu com o seu processo, Ele não te esqueceu no meio do caminho. Mas você precisa entregar de verdade. Dizer com a boca e com o coração: Senhor, eu não quero mais esse controle. Ele está me matando por dentro, eu entrego, eu confio, eu descanso. E quando você faz isso, algo muda, o peso sai, a alma respira, o espírito se levanta, porque o controle nunca foi seu, e você começa a perceber que descansar é também um ato de fé, fé de que Deus é bom, fé de que Ele está vendo o que você não vê, fé de que Ele trabalha enquanto você dorme. Tem respostas que só chegam quando você para de tentar controlar e começa a confiar. Quando você diz: seja feita a tua vontade, Senhor, no teu tempo, do teu jeito. E aí, a paz invade. Por isso, hoje, antes de dormir, ore assim: Pai, eu te entrego tudo, os medos, as pressas, as dúvidas, o controle. Me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina a dormir sabendo que o Senhor está cuidando. Essa oração simples muda tudo. Porque quando você ora entregando, você acorda em paz, você começa a viver mais leve, a ansiedade perde força. O sono volta, o coração se alinha, porque Deus está no controle, e enquanto você descansa, Ele trabalha a neurociência da gratidão. Como o cérebro responde à oração sincera. Você sabia que o seu cérebro muda quando você ora com gratidão? É isso mesmo. A ciência já comprovou aquilo que a palavra de Deus vem dizendo há séculos. Agradecer transforma não só o coração, mas também a mente. Quando você se coloca diante de Deus com um espírito grato, não é só o céu que se move, é também o seu corpo que responde. E por que isso é tão importante? Porque muita gente tem vivido dias de ansiedade, noites de insônia, pensamentos acelerados, cansaço mental. E não entende o porquê. Mas a raiz de muitos desses sintomas está na forma como a mente tem sido alimentada. E a murmuração, a reclamação, a dúvida, tudo isso libera estresse, aumenta o cortisol, diminui a clareza mental, prejudica o sono,
e enfraquece até o sistema imunológico. Agora, quando você ora com gratidão, tudo muda. Estudos mostram que a prática diária da gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à paz, ao contentamento e ao bem-estar, reduz a atividade da amígdala cerebral, a região responsável pelo medo e pela reação ao estresse, e aumenta a liberação de dopamina e serotonina, que são neurotransmissores da alegria, da calma e do equilíbrio emocional. Olha que coisa linda! Deus, em sua sabedoria, não mandou a gente ser grato só como um princípio espiritual. Ele sabia que o corpo também responderia, ele sabia que a alma cansada seria renovada, ele sabia que o coração aflito começaria a bater com mais leveza, porque tudo está conectado, corpo, alma e espírito. É por isso que quando você ora dizendo, obrigado, Senhor, mesmo em meio à dor, algo começa a mudar. Você sente que está respirando melhor, que o coração desacelera, que o ambiente muda. Não porque tudo se resolveu, mas porque você mudou por dentro, e isso é poderoso. Tem gente que vive buscando cura física, emocional e espiritual. E a chave pode estar na gratidão, a oração sincera, feita com reconhecimento, libera sobre você um fluxo de vida, de alívio, de força, porque agradecer é alinhar o corpo com o espírito. É harmonizar o que estava desalinhado. A Bíblia já dizia isso. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Deus sempre soube. Ele nos criou, Ele entende cada parte do nosso ser. E Ele sabe que um coração que agradece cura. Agora, deixa eu te perguntar, como tem sido a sua oração? Você tem falado com Deus mais sobre o que falta, ou mais sobre o que já tem? Tem reclamado das portas fechadas, ou agradecido pelas que Ele já abriu? Porque essa escolha, entre murmurar ou agradecer, afeta até o funcionamento do seu cérebro, e não se trata de negar a dor, nem fingir que está tudo bem, não. Se trata de escolher o que você vai alimentar. Se você alimenta a reclamação, a mente afunda, mas se você decide, mesmo em lágrimas, dizer, Pai, obrigado porque eu ainda estou aqui, porque eu ainda respiro, porque o Senhor ainda cuida de mim, o milagre começa por dentro. Talvez você esteja ouvindo isso agora, com o coração apertado, a cabeça cheia de pensamentos, a mente cansada, e eu quero te dizer, ora, mas ora com gratidão. Começa agradecendo pelo que você ainda tem, pelo que já passou, pelo que Deus já fez e você nem percebeu. Faz esse exercício todos os dias, acorda e agradece, antes de dormir, agradece durante o dia, quando o medo quiser tomar conta, agradece, porque, enquanto você agradece, o céu age, e a sua mente começa a ser curada, você vai perceber, a ansiedade vai diminuindo, a inquietação vai se calando, a angústia perde espaço, porque a gratidão é uma arma. E quem aprende a usá-la vive mais leve, mais forte, mais perto de Deus. E o mais lindo de tudo é que você não precisa entender como funciona, você só precisa confiar. Porque Deus está cuidando até da sua mente, até dos detalhes invisíveis que ninguém vê, mas que você carrega em silêncio. Hoje, começa essa prática. Torna a gratidão parte da sua rotina espiritual. Faça dela uma disciplina da alma, e você vai ver, a transformação começa de dentro para fora. Davi, o homem de guerra que escreveu salmos de gratidão. Davi, o menino que derrotou gigantes. O guerreiro que venceu batalhas, o rei que uniu um reino. Mas acima de tudo isso, o adorador, o homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, cometeu erros graves. Mas tinha algo dentro dele que fazia toda a diferença. Um coração grato. Você já parou para pensar nisso? Como é que um homem que passou por tantas guerras, perseguições, perdas, conseguia ainda assim escrever salmos cheios de louvor, de gratidão, de confiança em Deus? A resposta está na maneira como ele olhava para a vida. Davi não negava a dor, ele chorava, ele lamentava. Ele questionava,
Mas ele sempre terminava os seus salmos com esperança, sempre encontrava um motivo para agradecer, sempre apontava para o céu, mesmo quando estava no vale. Isso é o que diferencia um adorador. Não é a ausência de lutas, é a presença da gratidão mesmo no campo de batalha. Davi foi ungido rei quando ainda era jovem, mas antes de sentar no trono. Passou anos fugindo, perseguido por Saul, morando em cavernas, escondido como um fugitivo, e mesmo assim, nesse período difícil, escreveu salmos que hoje nos sustentam em momentos de dor. Como ele conseguia? Porque ele aprendeu a enxergar Deus mesmo na escuridão, ele treinou o coração para louvar, mesmo sem respostas. Ele entendeu que a gratidão é o que mantém a alma viva em tempos de guerra. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Em Salmos, capítulo 34, Davi diz: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, em todo tempo, não só nos dias bons, nos dias difíceis também, nos dias de caverna, nos dias de solidão. Ele decidiu: eu vou louvar. E essa decisão mudou tudo, porque a guerra pode estar ao redor, mas se o louvor está dentro, você permanece de pé. Foi isso que manteve Davi firme. Ele entendeu que a gratidão não depende da estação. Ela nasce da convicção. E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez hoje você esteja vivendo dias de guerra, por fora ou por dentro, lutas invisíveis, pensamentos que ninguém entende, angústias que você esconde com um sorriso, e a tentação é sempre a mesma: parar de orar, parar de louvar, fechar o coração. Mas olha para Davi, ele tinha todos os motivos para endurecer. Mas escolheu adorar, escolheu agradecer. E quando você faz isso, mesmo em meio à batalha, algo acontece. A presença de Deus vem, a paz chega, o espírito se fortalece, porque o louvor, a gratidão, a adoração são armas espirituais. Você pode estar no meio de uma luta agora, e o inimigo dizendo: para que continuar? Nada mudou. Mas o Espírito Santo está sussurrando: agradece, adora, confia. Porque enquanto você louva, Deus luta por você. Foi isso que Davi entendeu. Ele não esperava a batalha acabar para agradecer. Ele já começava agradecendo, já entrava com louvor. Porque a vitória já era garantida quando o coração estava no lugar certo. E essa é a lição para nós. Não espere o problema se resolver para dizer obrigado. Não espere tudo dar certo para voltar a louvar. Comece agora. Agradeça pelo fôlego, pela força, pela graça, pelo fato de Deus ainda estar com você. Isso já é motivo suficiente. A gratidão transforma guerreiros cansados em adoradores renovados. E Deus ama encontrar corações assim, porque Ele sabe que quem agradece no vale vai honrar no monte. Quem louva na escassez vai reconhecer na abundância. Quem é fiel na dor será exaltado na restauração. Então hoje, se você está lutando, louve. Se está chorando, agradeça. Se está cansado, se prostre. Mas não pare, não desista. Porque há poder em um coração que escolhe ser grato mesmo em guerra. Davi venceu gigantes lá fora, mas os maiores gigantes ele venceu aqui dentro. E foi isso que fez dele o homem segundo o coração de Deus. O que você chama de atraso, Deus chama de proteção. Tem coisas que a gente chama de atraso, mas que no céu tem outro nome: proteção. Quantas vezes você já se frustrou porque algo não aconteceu no tempo que você queria? Um sonho que não se realizou, um plano que foi adiado, uma porta que parecia perfeita, mas não se abriu. E aí a gente pensa: Deus, por quê? Mas com o tempo, e só com o tempo, a gente olha para trás e percebe: se tivesse acontecido do jeito que eu queria, teria sido um desastre. É nessa hora que a gente entende: o que parecia um atraso era, na verdade, a mão de Deus nos livrando do que a gente nem imaginava. Deus vê o que a gente não vê. Ele enxerga o que está além da curva, além da aparência, além do agora. E às vezes, Ele fecha portas que a gente queria tanto, não porque Ele quer nos frustrar, mas porque Ele quer nos guardar. A Bíblia diz, em Isaías, capítulo 55, versículo 9:
Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus não pensa como a gente, Ele não age com pressa, Ele age com propósito. E propósito é mais importante do que velocidade. Você pode estar vivendo um tempo de espera, de silêncio, de orações que ainda não foram respondidas, e o inimigo pode estar sussurrando na sua mente: Deus te esqueceu. Mas isso é mentira, porque Deus nunca se atrasa, Ele apenas protege. A história de Lázaro é a prova disso. Jesus soube que Lázaro estava doente, mas ao invés de correr, ele esperou 2 dias, para Marta e Maria. Parecia atraso. Lázaro morreu. Mas quando Jesus chegou, ele não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo para mostrar algo maior. Porque a cura é um milagre, mas a ressurreição revela glória, e às vezes, Deus está atrasando o seu milagre. Porque Ele quer mostrar algo maior. Ele não quer apenas curar sua história, Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer fazer algo que ninguém poderá negar que foi Ele. Mas para isso, você precisa confiar no tempo dele. Você precisa descansar sabendo que aquilo que você chama de espera pode estar te livrando de uma dor, de uma perda, de uma escolha errada, e mais. Pode estar te preparando para receber algo muito maior do que você pediu. O tempo de Deus não é um relógio, é um processo. E todo processo tem um propósito. Quantas vezes você pediu por uma resposta e só ouviu silêncio, mas hoje, olhando para trás, você agradece por Deus não ter respondido do jeito que você queria, porque Ele sabia, porque Ele te guardou, porque Ele já via lá na frente. E é isso que a gratidão precisa reconhecer, que mesmo quando parece que Deus está demorando, Ele está cuidando, que mesmo quando parece que tudo está parado, o céu está em movimento. É difícil, eu sei. A alma quer pressa, mas o espírito precisa aprender a descansar. E como a gente descansa? Com gratidão, agradecendo não só pelo que chegou, mas pelo que foi impedido, pelo que não deu certo, pelo que foi adiado, pelo que saiu do nosso controle, porque quando você agradece até pelo que perdeu, você mostra que confia no Deus, que sabe o que está fazendo. Tem portas que você chorou porque não se abriram, mas que hoje seriam prisões se tivessem sido abertas. Tem pessoas que saíram da sua vida, e na hora doeu, mas hoje você entende que era livramento. Tem planos que foram frustrados, mas que te livraram de cair em caminhos sem volta. Isso é proteção, e proteção nem sempre vem com explicação. Às vezes vem com silêncio, com espera, com mudança de rota. Mas sempre com amor. Hoje, talvez você esteja num desses momentos, tudo parado, nada se movendo, o coração cheio de perguntas. E eu quero te encorajar com essa verdade. O céu não se esqueceu de você. O céu está te guardando, e a melhor maneira de responder a esse tempo é com gratidão. Diga: Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço, porque eu confio que o Senhor está me protegendo, que o Senhor está preparando algo melhor, que esse tempo de espera vai fazer sentido lá na frente. Essa gratidão abre espaço para a paz entrar. E quando a paz entra, o desespero sai. Então, hoje, troque o lamento pela fé, troque a ansiedade pela confiança, troque a murmuração pela gratidão, e você vai ver, o que parecia atraso, era cuidado, era amor, era proteção. Como a gratidão se torna a ponte entre a dor de hoje e o milagre de amanhã, a gratidão é mais do que um sentimento, é mais do que palavras bonitas, é mais do que dizer obrigado, Senhor, por costume. A gratidão, meu irmão, minha irmã, é uma ponte que liga o hoje ao amanhã, uma ponte que conecta a lágrima que cai agora com o milagre que está chegando, uma ponte que começa na dor, mas termina na glória, e você precisa saber disso. Toda vez que você escolhe agradecer no meio da dor, você está colocando um tijolo nessa ponte. Toda vez que, mesmo sem entender, você diz: Deus, eu confio, você está dando um passo em direção ao seu milagre. A gratidão te mantém em movimento. Ela impede que você pare no meio do processo, porque quem reclama, estaciona.
Mas quem agradece, avança, mesmo com feridas, mesmo com medo, mesmo chorando. Porque a gratidão renova as forças. Lembra da passagem em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, ações de graças, ou seja, agradeça enquanto pede, agradeça antes de ver, agradeça durante a espera. Porque esse tipo de gratidão muda tudo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que construíram essa ponte com ações de fé e palavras de gratidão. Ana, por exemplo, estéril, humilhada, incompreendida, ela orou, chorou, entregou, e quando saiu da presença de Deus, a Bíblia diz que o seu rosto já não era mais triste. Mas o milagre ainda não tinha acontecido. Ela ainda não estava grávida. Então, por que o semblante dela mudou? Porque ela já havia atravessado a ponte, o coração dela já tinha alcançado o milagre pela fé, pela confiança, pela gratidão. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer te ensinar a caminhar por essa ponte, a não ficar preso no hoje, a não se afogar na dor, mas a agradecer como quem diz: eu sei que o amanhã já está nas mãos do meu Pai. Talvez você esteja vivendo uma das fases mais difíceis da sua vida. Talvez ninguém saiba, talvez você está sorrindo por fora, mas por dentro está cansado, frustrado, quase desistindo, e tudo dentro de você está dizendo: não vai dar, eu não aguento mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, olhando nos olhos da sua alma, ainda dá sim, ainda há caminho, ainda há caminho, ainda há resposta, ainda há esperança, e esse caminho começa com o obrigado sim. Pode parecer estranho agradecer no meio da dor, mas é exatamente aí que a fé se manifesta com mais força. Porque gratidão no conforto é natural, mas gratidão no sofrimento é sobrenatural. É nesse momento que o céu se move, porque Deus vê que você não está louvando pelo que tem, mas por quem Ele é. E quando você adora pelo caráter de Deus, não pelo que Ele te dá, você começa a viver um nível mais profundo de fé. A gratidão te aproxima do coração de Deus. Ela te leva para um lugar onde o choro se transforma em adoração, onde a espera se transforma em confiança, onde a dor se transforma em testemunho. Você pode não ter todas as respostas, pode não ver saída agora, mas se você continuar caminhando em gratidão, você vai chegar, você vai atravessar esse tempo difícil, você vai olhar para trás e dizer: eu não entendi na hora, eu chorei, eu questionei, mas eu agradeci, e foi isso que me sustentou, porque a gratidão é ponte, mas também é sustento, é estrada, mas também é abrigo, é direção, mas também é cura. Então hoje, decide agradecer. Agradeça pelo hoje, mesmo que doa, porque esse obrigado sincero é como um passo firme na direção do seu milagre. Não pare no meio, não pare no choro, não pare na dúvida. Use a gratidão como ponte. E você vai ver. O que hoje é dor, amanhã será testemunho. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração apertado, com a alma ferida, com perguntas sem resposta. E ao longo de cada palavra, de cada capítulo, o Espírito Santo foi tocando áreas que talvez estavam esquecidas, curando pensamentos, renovando a esperança, despertando a fé. Você percebeu? Não foi por acaso que você ouviu essa mensagem. Não foi por acaso que essa palavra encontrou você. Isso foi cuidado de Deus. Foi o céu alcançando a sua alma, e agora é hora de tomar uma decisão. Você vai sair desse vídeo como entrou, ou vai sair mais leve, vai continuar tentando controlar tudo, ou vai entregar nas mãos de Deus e descansar, vai focar na dor, ou vai começar a agradecer. Mesmo sem ver, a escolha está aí dentro de você. Mas deixa eu te dizer, com toda a autoridade espiritual e todo o amor pastoral, mesmo em silêncio, Deus está agindo, mesmo no escuro. Ele está preparando algo, mesmo sem sinais visíveis,
Ele continua escrevendo a sua história. Você pode não entender agora, mas vai entender depois, porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma pranto em dança, Ele faz do vale um altar, e quando a gente escolhe confiar, Ele age. A gratidão que você oferecer hoje será a ponte que vai te levar para o milagre de amanhã. E se tudo que você tem é um obrigado, ainda assim é suficiente, porque Deus não precisa de frases bonitas. Ele quer um coração verdadeiro. Então, feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor, comigo se puder, Senhor. Hoje eu entrego tudo. Os medos, as pressas, as dúvidas. Eu entrego o controle e escolho confiar. Mesmo sem entender, eu agradeço, porque eu sei que o Senhor está no comando. Obrigado pela paz que o mundo não pode dar. Obrigado pelo cuidado que não vejo, mas sinto. Obrigado porque o Senhor nunca me abandonou. Hoje eu decido atravessar essa dor com gratidão no coração. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus. Isso será mais do que um comentário, será um ato de fé. Compartilhe essa palavra com alguém da sua família. Com alguém que está cansado, alguém que precisa ouvir que Deus ainda cuida. Você pode ser resposta na vida de alguém. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, ative o sininho. Porque toda semana o céu tem um recado para você aqui. Lembre-se, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída no silêncio. E o seu obrigado de hoje é o começo do milagre de amanhã.